2, 3 e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão. Olá, bem-vindos ao Dia de Reflexão aqui na TSF. Eu sou Maria Milena Freire e comigo tenho Zé Pedro Silva, Maria Escaja e João Maria Joné. Estão todos bem? É para responder rápido. Rápido, estamos. Sim, sim, chefe. Estão todos bem, esperemos que os nossos ouvintes também estejam bem e não vamos demorar mais hoje porque vamos ser monotemáticos. Não vamos demorar mais e pronto, acabou o podcast, é só isto. Sim, é só isto, não temos mais nada para dizer, não aconteceu nada esta semana. Mas dentro deste único tema que nós vamos abordar, teremos várias coisas para enfrentar. Vamos enfrentar as presidenciais no episódio que antecede o ato eleitoral da primeira volta, desde sondagens, que parecem quase resultados, declarações que afinal não foram pensadas, algumas acusações, Almirante em rafting, Marcos Mendes em pânico, André Ventura pseudo-moderado, seguro discreto, enfim, acho que já se percebeu, mas antes disto tudo, vamos ao café. Martins, está ok. Linda, esqueci-me. Maravilhosa. E do Jorge Pinto também me esqueci, peço desculpa. Mas vou falar dela. Não te preocupes. É só para confirmar, só para adjetivar. Eu acho que para falar de Catarina Martins precisamos antes de um cafezinho. Falar do Manuel João Vieira. Desculpa. Vamos ao café. Expresso abatanado, curto cheio ou pingado, duplo com cheirinho, sem princípios caldadinho. Portanto, vamos desenjoar, antes de enjoar, e vamos falar da nossa celebridade internacional preferida, que se chama Donald Trump, que disse a seguinte declaração sobre a Groenlândia e a Dinamarca. O facto de um barco ter atracado ali há 500 anos não significa que eles sejam donos daquilo. Tenho a certeza de que muitos barcos nossos também lá estiveram. Zé Pedro, tendo em conta há quanto tempo é que os Estados Unidos existem, estas declarações parecem-te propositadamente enganosas ou apenas ignorância? Não, coloca-nos a nós um problema sério, não é? Porque ele tem que nós temos que nos lembrar. A nós enquanto europeus? Não, todo país, Portugal, não é? Nós fomos lá. Se lembra-se disso para os Açores? Não é só isso, nós andámos por ali, porque já o Dom Manuel tinha mandado. A Madeira podem ficar. Já o Dom Manuel tinha mandado Rafael Corte Real para lá, e reparem que é uma coisa muito interessante, é que foi para lá procurar justamente a passagem do Noroeste. É incrível como o Dom Manuel, no fundo, foi o primeiro Trump, que não. É o rei preferido do meu pai. Mas mandou para lá Rafael Corte Real, que na altura enganou-se, chegou lá e disse que pensava que estava na Ásia, e voltou para trás. Mas depois voltou mais tarde, e depois é aquela história toda da Terra Nova do Bacalhau e não sei o quê, que lá está ainda, não é? E porquê? Porque chegaram à Groenlândia e estava frio, não é? O mar estava gelado. Isso é para que desagradável. Exato, vamos por baixo. Isto é frio demais, mas é para baixo e foram. Eles já tinham estado no Oeste, não é? Portanto, era, mas com aquele frio todo voltaram um bocadinho para baixo, e é então que depois temos ali a Terra Nova. Trouxeram alguma coisa? Não, trouxeram bacalhau. Não, vocês trouxeram bacalhau. Vocês não foram nos navios. Trouxeram bacalhau porque logo da primeira viagem? A Terra Nova é a Terra Nova do bacalhau. Sim, mas trouxeram logo? Isso acho que não é? Tipo, alguém pescou e pensou, a grande peixe, isto salgado é mistério. Essa história por acaso é engraçada. Há lá uns registros dos nativos, dos contactos com os portugueses. Completamente, tudo aquilo é uma história fantástica. St. John's é Portugal um bocado esquecido. St. John's é São João Batista, porque foi o dia em que lá chegaram supostamente. E portanto tudo aquilo, com essa declaração nós também temos responsabilidade, e portanto podemos entrar em concorrência e dizer a Cavalheiro, peço imensa desculpa, mas e já não vamos a Tordesilhas. O problema é que nós podemos entrar em qualquer concorrência. Voltávamos a ser outra pessoa. Voltávamos ao Canadá. Se invocarmos Tordesilhas, se pedirmos a algum constitucionalista que vá à televisão dizer não, ainda está em vigor, Tordesilhas está em vigor, aí a Groenlândia é nossa. Delicado. Polémico. É nossa, é Tordesilhas. E se alguém cortar essa frase, ele também estamos tramados. Aí a Groenlândia é nossa. Donald Trump especialmente. Donald Trump que tenha muito respeitinho e cuidado com o que diz, porque nós temos 2 submarinos e não é brincadeira. E um mapa desenhado com uma linha ali a vermelho. Não é? Porque foi para aí há 1000 anos que os vikings lá foram, não foi há 500. Não foi não. Foi um bocado antipático. Já lá estava tudo, não é? Mas achas que o Donald Trump anda a descobrir o que é o colonialismo desde que o Cristiano Ronaldo foi lá? Achas que lhe deu umas aulas de história? Juntas logo duas personagens que o Johnny adora. Claro. Pode-lhe ter dado uns lives da ideia da povoação da Madeira, não é? E ele achou aquilo interessante. Então aquilo antes não tinha nada, pronto e tal. E agora produz grandes jogadores de futebol. Pois. It's a factory. E o que é que eu achei? Achei que não há assim tanto voto nativo americano para aquela declaração, não é? Ou seja,
não é assim tão expressivo eleitoralmente e nem sequer está muito afastado de Donald Trump, curiosamente, dentro das minorias, principalmente os que ainda vivem no sul dos Estados Unidos, até são eleitores do Trump. Portanto, esta declaração, no fundo, de reconhecimento de que os Estados Unidos são, na verdade, uma nação ocupante daquele território, porque as pessoas já chegaram há pouco tempo, então os antepassados de Donald Trump, ainda menos porque a mãe dele é imigrante de primeira geração e o pai dele é imigrante de segunda geração. Não sei se o pai dele não nasceu ainda na Baviera ou se não nasceu no ano a seguir aos avós deles chegarem aos Estados Unidos, portanto estamos a falar coisas do século XX. Portanto, se calhar Donald Trump tem que pode voltar. Pode ter sido concebido fora dos Estados Unidos. É tendo verdade. nascido lá, pode ter sido concebido noutro sítio. Mas o pai do Trump, não Trump. Interessa a alguém. Pronto. Mas ele é de facto um imigrante de segunda geração do ponto de vista prático do Donald Trump, portanto se calhar acabou de perder a sua possibilidade de não só fazer pedidos territoriais em nome dos Estados Unidos para ver se o mapa fica maior, mas também a possibilidade de lá estar, e se calhar vai ter que voltar para a terra dele, algures na Baviera, e concorrer pela CSU ou pela AfD. Se calhar, mas é que na Baviera só podes concorrer pela CSU. Tem o cabelo para isso. De resto é Não ilegal. vamos mentir. Sim. Eu acho que tem o cabelo para isso. Tem o cabelo e a atitude. Pronto. Sim, mas isso eu acho que é óbvio. Mas Maria, nisto da questão dos barcos, já percebi, ok. Achas que um barco ir a um sítio ainda é, ou se alguma vez foi uma reclamação digna de terra? Não, e acho, olha, aplaudo Donald Trump por estar a perceber que o colonizar um território não é uma forma assim tão legítima de se reclamar a sua propriedade. E pôr um padrão. Imaginemos que eles tinham posto um daqueles que nós punhamos. O padrão dos descobrimentos? Não, aqueles de pedra, aqueles. Pronto, só que com a coisa da Dinamarca. Acho que também não é. Se estivessem lá e dissessem ao Trump: olha, sabes há quanto tempo é que nós pusemos isto aqui? Está aqui escrito nesta pedra. Ele se calhar respeitava isso. Acho que eu acho que ele só respeita a sua própria vontade. Mas como dizia o Zé Pedro, isto pode ser um problema para nós, qualquer dia vem-nos cá buscar os Açores. Porque nós também chegámos lá e... O problema é que nós somos vendidos. Se ele chegar aí, nós dizemos logo quanto é que... É assim... Depende de quem tiveres a Presidente da República. Pois depende, se tiveres Catarina Martins, ele não leva aos Açores. É interessante, Donald Trump é contra o colonialismo do século XVI. Donald Trump é contra o colonialismo que não o serve. Chegar e reclamar através da navegação, assim, ele é contra. Agora, intimidar e deixar lá um gestor... Não, o colonialismo do século XIX já é super mas não só, como também do século XXI, porque ele próprio está a colonizar a Venezuela. Temos que referir que partilhou uma imagem da Wikipédia da Wikipédia dele, falsa. Sim, a dizer não era presidente, era tipo temporário. Não era governor, mas era uma coisa assim. Era tipo governor temporário da Venezuela, sim. Sim, portanto, Donald Trump é contra um colonialismo, mas é a favor do outro. Portanto, eu não lhe reconheço qualquer coerência nas suas palavras. Ele só diz aquilo porque não lhe dá jeito porque quer ir buscar a Groenlândia e não lhe dá jeito que a Dinamarca seja dona dela. É bem deste podcast, eu devo dizer que nessa reunião em que Donald Trump disse isso, estavas lá? Marco Rubio lhe passou uma nota. Ai sim, e a da janela também. Lhe passou uma nota a dizer foca-te não sei o quê, e ele disse foca-te em não sei o quê, leu a nota em voz alta. E depois a certa altura e depois agradeceu, tipo, obrigado, e depois também a certa altura se levantou e foi olhar para a janela e falar de como a vista era bonita daquela sala, e portanto não foi para ver o salão de baile. E, portanto, como é óbvio que Joe Biden é um presidente super senil e isso é que devia ser o nosso foco. Tipo, levantou-se em silêncio, que foi tipo atrás da janela, para quem está a ver o vídeo, era mais ou menos o que os colonizadores faziam, também olhavam, de certeza, e ficavam a olhar para a sua coisa conquista. Nós temos para dizer, deixa-me só uma nota final sobre essas declarações dele, porque ele diz, está a falar da Dinamarca. A Dinamarca tem uma relação com os Estados Unidos magnífica, não é? Aliás, tem muitas vítimas em guerras dos Estados Unidos, porque tem uma aliança muito antiga, não é? E muito forte. E então uma pessoa está a ouvir a declaração de Donald Trump e pensa, olha, vai dizer aquilo que se espera, não é? E está a dizer, gosto imenso da Dinamarca, respeito imenso da Dinamarca. E depois, e a Dinamarca, e uma pessoa pensa que vem a seguir gosta muito dos Estados Unidos e de uma boa relação. E o que ele diz e a Dinamarca gosta muito de mim.
aquilo é assim uma cena aquela cabeça, ou seja, ele está só concentrado se gosta dele, não é? Nem é do seu povo. Isto no fundo é um menino frágil ainda. Sim, eu achei extraordinário, porque achava mesmo que ele ia fazer uma referência ao facto dos Estados Unidos e Dinamarca terem uma relação muitíssimo forte e boa, mas não, a Dinamarca gosta dele. Ora bem, esperemos que os Açores estejam em segurança, vamos ver quem é que os vai segurar e vamos à reflexão. Vamos refletir. Vamos então ao monotema. Este primeiro tema do monotema vai ser sobre a sondagem da RTP que saiu ontem, que é a notícia mais recente e que dá um empate técnico entre André Ventura, António José Seguro e um pouco também a Coutinho de Figueiredo, que aparece em terceiro lugar, mas ainda com hipótese de entrar, com muita hipótese de entrar na segunda volta. E por isso têm os 3 reais hipóteses de ir a uma nova ronda. São depois seguidos pelos que pareciam os reais candidatos há um ano, Gouveia e Melo e Marcos Mendes. E depois, com uma larga distância, temos Catarina Martins, António Filipe e Jorge Pinto. Há uns dados interessantes da sondagem que se sobressaem. Temos a subida de António José Seguro, que é politicamente significativa. Seguro é o candidato com maior potencial de agregação, isto segundo o relatório da sondagem, 54%, combinando menor rejeição e maior aceitabilidade transversal. Com André Ventura continua altamente rejeitado. Apesar de liderar a primeira volta, 64% afirmam que não votariam de certeza em Ventura numa segunda volta. Ou seja, o seu teto eleitoral está claramente identificado. Temos também uma transferência dos votos das legislativas de 2025 que é extremamente reveladora. 77% dos eleitores do Chega mantêm Ventura, mostrando a tal disciplina interna que já estamos habituados. Seguro capta cerca de metade do eleitorado do PS, mas também 10% do eleitorado da AD, o que posiciona como alguma ponte entre os campos políticos. E depois temos Coutinho de Figueiredo, que disputa diretamente o eleitorado da AD, captando 24%, quase tanto como Marcos Mendes, que capta 29%. Isto fragiliza estruturalmente o campo liberal-conservador e explica a queda do Marcos Mendes. Ventura é particularmente forte entre os homens e entre eleitores com escolaridade secundária, menos entre os mais qualificados. Coutinho domina claramente o eleitorado jovem dos 18 aos 34 anos com 30%, mas quase desaparece entre os mais velhos, o que limita o seu alcance numa presidencial que sabemos quem é que compõe este país ainda hoje em dia. Seguro cresce sobretudo nos eleitores mais velhos, 65 mais. Os eleitores de Ventura são os mais seguros com menor propensão para mudar. Os eleitores de Seguro e Coutinho são os mais permeáveis, circulando entre si e com Gouveia e Melo e Marcos Mendes. Vamos então às perguntas, depois deste cansativo contexto, espero que tenham acompanhado, mas acho que era relevante também as pessoas perceberem que não é só, ok, este está à frente ou este está com uma percentagem X, é também importante as pessoas perceberem o que é que está a mudar e o que é que ainda pode mudar com estes números, quem é que ainda não temos decidido, quem é que vota em quem é que está seguro com a sua base eleitoral fixa. Então, apoio. Já sublinhou mesmo, não foi? O quê? O que é que eu disse? Quem está seguro. Não foi de todo por aí. Não. Johnny, temos alguns indecisos e ainda metade do eleitorado admite mudar de voto a poucos dias das presidenciais. Não sei se achas que isto revela alguma maturidade democrática, ou seja, que os eleitores são exigentes até ao fim, se bem que sabemos que há malta que vota antecipado só porque sim, ou uma fragilidade estrutural das lideranças políticas hoje em dia. Pois não sei, eu dou pouco valor normalmente a esses subnúmeros das sondagens. Okay. Se nós já temos falado muito das margens de erro, dos 3% e dos 4%, e como isso depois baralha as pessoas, porque é um intervalo muito grande, o que dizer, ou seja, estamos a falar de 1000 pessoas, margem de erro é 3%. O que dizer depois da margem de erro sobre as 78 pessoas que dentro das 1000 dizem que votaram IL e a opinião delas. Ou seja, aí estamos a falar de margens de erro que podem ser às vezes de 30%, de chamadas cross-tabs, como se diz nos Estados Unidos, as alíneas mais pequenas das sondagens. Portanto, eu tenho algo, claro que é interessante e quem estuda sondagens gosta sempre de olhar para isso, para números, mas tenho sempre de pôr este toquezinho de precaução na análise destes números. Mas obviamente que ajudam a criar uma dinâmica de campanha, por exemplo, como vimos agora na manhã do dia de hoje, esta questão de Coutinho Figueiredo pedir o apoio de Montenegro, porque a sondagem diz que ele tem muitos eleitores da área do PSD. Isso ajuda, as sondagens ajudam a criar dinâmica. E consegues perceber também quem é que pode ganhar mais ou menos, não é? Ou achas que essa tendência também não dá para verificar? Sim, acho que consegues perceber quem é que está próximo
de ter melhores resultados ou não. E não, no sentido em que o André Ventura parece já não conseguir ir buscar muita coisa e o Cotrim parece que ainda consegue ir buscar alguma coisa se verificar que Marcos Mendes vai ser um voto inútil. Sim, mas é que isso já estava para mim no número de cima. Ok. Ou seja, se o Ventura tem o mesmo número que teve nas legislativas, eu vou assumir que ele também não vai fugir muito dali. E se o Cotrim está à frente do Marcos Mendes, eu também vou assumir que o Cotrim pode ir buscar o voto do Marcos Mendes, sendo que lá está. Isto é depois da segunda-feira horrível, isto é antes da segunda-feira horrível e não depois, não é? A sondagem sai depois, mas o trabalho de campo não estava a acontecer durante a segunda-feira horrível e isso pode mudar muito a dinâmica da campanha. O que eu penso mais quando olho para estas presidenciais, para além de ser assolado por razões pelas quais não devia votar em nenhum dos candidatos, já pensei até escrever sobre isso e sistematizar todas as razões pelas quais eu não votaria em nenhum deles, é a oportunidade perdida para outras pessoas. Eu tenho que pensar que as pessoas que pensaram em ser candidatas e não o fizeram estão neste momento a roer-se, porque isto de facto... Mas tens nomes ou é barato? Não, o Paulo Portas, toda a gente sabe, o Mário Centeno, o Sampaio da Nóvoa. Neste momento, quem vai à frente das probabilidades de ser presidente, e não quem vai à frente da sondagem, mas quem vai à frente das probabilidades de ser presidente é o António José Seguro, cujo grande mérito da campanha é não ter feito absolutamente nada. Ora, eu conheço mais pessoas que se calhar podiam ter feito isso com mais qualidade até, portanto, acho que não é propriamente nem sinal da fraqueza dos partidos, nem, por um lado é bom que as gerações mais novas estejam menos leais partidariamente, mas mesmo as mais velhas, se fôssemos, lá está, olhar para esses números, os mais 65 não parecem particularmente leais ao PSD, por exemplo, costumam ser historicamente falando, mas eu também não sei se isso é verdade, se não, é muito estranho uma pessoa pensar que um candidato apoiado pelo governo e por um governo que acaba de ganhar umas eleições só vai ter 14%, por mais falível que ele possa ser considerado. Portanto, eu acho que isto ainda está muito mais em aberto do que esta sondagem. Agora criou uns 3 da frente e uns 2 de trás. Acho que há 5 e há de haver 5 até ao fim. Escoja, nós temos o Ventura a liderar a primeira volta e depois temos uma grande distância para os outros 3 candidatos que eu falei, mas achas que ou seja, ele mostra que está a liderar a primeira volta, mas depois tem uma taxa de rejeição maior que toda a gente. Acho que estamos perante um fenómeno que tem força eleitoral, mas sem capacidade real de poder, ou seja, ele chega sempre lá, ou, por exemplo, nas legislativas conquistou o segundo lugar, mas nunca dá aquele passo final que ele deseja, se bem que não sabemos bem se ele deseja ser Presidente da República. Acho que a nossa melhor aposta é dizer que não. Não deseja. Sim. E que análise é que fazes também das percentagens que temos dos últimos lugares? O voto no André Ventura, o André Ventura concentra nele o voto mais radical, de um descontentamento que não encontra resposta, ou que pensa não encontrar resposta noutros quadrantes políticos e, portanto, acabam por votar no André Ventura. A questão é que as pessoas que estão dispostas a votar no André Ventura são mais ou menos as mesmas que já estavam dispostas nas últimas eleições e nas anteriores. Não há muita gente de repente a ver a campanha e a pensar, não, grande gajo, vou votar nele. É muito raro e, portanto... Então não André achas Ventura... que haja, desculpa interromper, não achas que haja pessoas a pensar, ele se calhar é presidente, pronto, não tem assim tanto poder como se fosse... Não, acho que André Ventura concentra em si os votos que estão dispostos a votar nele, e o resto do voto mais democrático, não é? O voto democrata... vou incluir Coutinho de Figueiredo nisto só por motivos de retórica, porque não acho que Coutinho de Figueiredo seja um grande democrata, deixo aqui assente, mas o resto do voto está disperso, não é? As pessoas com mais vontade de votar num candidato sério ou numa candidata séria estão mais dispersas e, portanto, na segunda volta André Ventura não terá hipótese, porque o voto que está disperso noutros candidatos, Marcos Mendes, Gouveia Melo, no Coutinho de Figueiredo, na Catarina Martins, no António Filipe, no Jorge Pinto, etc., no Manuel João Vieira. Mas imaginas, por exemplo... vai-se concentrar no candidato que estiver a disputar com o André Ventura a segunda volta. Portanto, eu acho que vai mesmo haver uma diferença muito grande de votos na segunda volta. Acho que André Ventura vai manter o mesmo que teve a entrar na primeira volta e
e que o candidato ou a candidata que concorrer contra ele terá de facto uma percentagem muito maior que André Ventura. Não acho que André Ventura tenha qualquer hipótese de ser presidente. Mas imaginas mesmo vamos imaginar com o António José Seguro, imaginas o PSD a votar em Seguro em vez de André Ventura? A base do PSD? Imagino muita gente que vota no PSD ou na AD, no caso agora ultimamente, a votar no António José Seguro, porque acredito que haja democratas e pessoas que não querem ver uma pessoa incendiária, antidemocrática e irresponsável no mais alto cargo da nação. Acredito que as pessoas tenham essa consciência e essa vontade. Acho que há muita gente que não quer ver André Ventura na presidência, exatamente não lhe reconhece capacidades e qualidades para lá estar. Zé Pedro, parece que a posição de moderado é o que está a ganhar as eleições, ou parece que vai ganhar as eleições, mas se olharmos para Marcos Mendes, não diríamos que Marcos Mendes tem outra posição senão essa. Porque aqui achas que, olhando lado a lado, por exemplo, Seguro e Marcos Mendes, o que é que achas que os distingue neste momento para votos estarem para Seguro, potencialmente, e não para Marcos Mendes? Pois, ainda bem que dizes potencialmente, porque eu tenho que sempre referir que, e esta primeira ronda foi sobre isso, que me borrifo completamente. Eu sei, mas tinha que ser. Não, mas é sempre preciso lembrar. Para que eu borrifei-me um bocadinho. Sim. Não, borrifaste para o meu trabalho todo de análise. Não, eu tenho que dizer sempre. Às vezes podes ficar contente. Esqueci-me de dizer que o tema de café era uma porcaria, só para toda a gente saber que o tema toda a de café gente se marimbou para as sondagens, ninguém falou com foco nisso. Não, Grande trabalho de grupo. Não, as sondagens têm um peso nas eleições tremendo. Eu ontem ouvi António José Seguro dizer na RTP em horário nobre, portanto deve ter sido a seguir ao preço certo, não faço ideia, mas com milhões de pessoas a assistir, aquele eleitorado de base do país, no interior, seja o que for, a dizer que só ele pode passar à segunda volta. Ele diz isto baseado numa sondagem, não é? Isto é desinformação, isto é uma informação falsa, porque isto engana as pessoas. Quem está a ouvir? Porque eu volto sempre, e isto, mais uma vez, eu insisto, não é nenhum tipo de arrogância dizer que as pessoas não percebem coisas. O meu ponto sempre é que nem todas as pessoas acompanham, como nós acompanhamos, a atualidade, a informação. As pessoas têm a sua vida, levantam-se quando o sol nasce, vão-se deitar quando o sol se põe, e portanto, quando estão a ver um telejornal, não têm a base de informação que nós temos. E houve um candidato dizer só eu posso passar à segunda volta. Isto é mentira. Sim, mas meio que todos dizem isso. E atenção, eu não estou a dizer, não dizem todos. Estava a dizer aquilo na sequência da sondagem. Portanto, as pessoas veem um estudo científico e ele a seguir aparece e diz só eu posso passar à segunda volta. E as pessoas dizem para o lado e dizem, olha, só o António José Seguro é que pode passar à segunda volta. Não, mas foi no contexto, não é? De uma sondagem. No contexto da semana, eu diria. Ou seja, é um ataque político mais profundo do que os números. É dizer... Gouveia e Melo e Marcos Mendes estão fora da margem de erro para chegarem à segunda volta, só estou eu, o Coutinho ou o Ventura, sou o único candidato moderado que pode ir à segunda volta, porque o Coutinho disse o que disse sobre o André Ventura na segunda-feira. Ou seja, isso parece-me um ataque político dentro da... Se a razão de ser do que disse tem a ver com o facto de Coutinho Figueiredo não ser moderado, ainda é pior. Eu tenho a certeza que foi. Tanto o Seguro como o Marcos Mendes enfatizaram bastante isso ao longo do dia de campanha de ontem. Pronto, mas repara, mas isso aí para um candidato que tem dito todos os dias, desde que acorda até que se deita, que vem unir, que vem pacificar, que vem tudo isso. Isso é o Gouveia e Melo? Não, é o António José Seguro. Unir é o coisa do Gouveia e Melo. Unir sim, não, mas o António José Seguro, pelo amor de Deus, quer dizer, ele nem se candidato à Presidente da República, é parco. E portanto, anda a dizer isto com aquele seu ar. Não digas isso na pessoa com que vais acabar a votar. Não, diz sempre aquilo isso com aquele ar todo cândido e depois chega ali e manda uma marretada dessas. Mas mandou, podes ter a certeza. É mais um radical, pronto. Mas seja como for, a informação que as pessoas recebem em casa é essa. É só este pode passar. E tudo isto tem por base estes estudos. Que são sérios num ponto de vista, eu não estou aqui nada a dizer que isto é manipulado, que isto é comprado, que isto não entro por aí, não faço ideia nenhuma. Os estudos são com certeza sérios, bem feitos, respeitando todas as técnicas, não tem nada a ver com isso. O problema é que estamos a 3 ou 4 dias das eleições, ou dependendo, ou 0, dependendo da altura em que as pessoas estão a ouvir este podcast. Ou foi ontem. Exato, e tem esta informação. Portanto, este para mim é o risco das sondagens. Quanto ao resto, e porque não é assim, quer dizer, e eu olho para os candidatos, é evidente que Marcos Mendes está em péssima forma. Eu estou a dizer isto por causa das sondagens. Com a margem de erro ele não está sequer... Mas eu vou referir na margem de erro. Tu percebes é que é uma campanha desastrosa,
é uma campanha, mas ele sempre foi. Mas achas que foi uma campanha já convencida que ia ganhar e por isso não fez a estratégia suficientemente tempo antes? Ou achas que foi só uma campanha que correu mal? Não é bem a campanha que correu mal, é desde que se fala nisso. Marcos Mendes sempre foi um candidato mau. É uma fotocópia. É uma fotocópia de Marcelo. Mas não achas que uma fotocópia iria ganhar? Não. Porque eu acho que as pessoas podem achar isto não é o Marcelo, isto não é uma fotocópia de Marcelo. As pessoas estão cansadas, penso eu, da presidência de Marcelo, simpatizam, mas acham que isto foi um bocadinho, foi longe demais em termos de perda de grávidas do cargo, não é? E repara, e esse para mim também é um ponto muito mais importante do que se discutir sondagens e deste jogo, de um margem de erro, um vai à frente, um pode passar, o outro não pode passar, que eu não tenho paciência para essa coisa. Okay. Há um erro muito maior, há um problema muito maior, que é, e isso interessa muito relativamente a Marcelo, nós a partir de domingo, bem, não é domingo, não é? A partir da tomada de posse, tudo isto pode mudar. Com qualquer candidato, o António José Seguro, bem vistas as coisas, é de facto o único que é assim o mais, enfim, pacífico, eu não queria dizer estável, não é? Mas é aquele que vai, enfim, é a evolução na continuidade. Todos os outros é um corte completo, não é? Este ciclo de presidentes que cumprem os mandatos e os 2 mandatos... E tu achas que o país está a precisar de um corte ou de continuidade? Não acho nada que o país esteja a precisar de cortes nenhum, não é? Prefiro ter políticos mais competentes, não é? E mais sérios, mas isto não é com cortes com nada, não é? E prefiro ter estabilidade, prefiro que o presidente para mim até não escolheria nunca a hipótese de discutir o debate, o mandato único, até porque há aqui e era isso que eu ia dizer, podemos ter um Presidente da República que não vai cumprir o seu mandato por pressão política. Nunca assistimos a isto, não é? Como assim, Repara uma coisa. António José Seguro é o melhor que pode acontecer a André Ventura. André Ventura não quer Coutinho de Figueiredo lá. Porque António José Seguro, em Belém, permite que André Ventura continue o seu caminho de dizer que o socialismo, os 50 anos disto, qualquer veto de António José Seguro será um ataque. Então a estratégia o socialismo não tem poder em lado nenhum. Deixa só acabar o raciocínio. Desculpa, sim. Todos os atos de Seguro em Belém vão ser usados por Ventura para continuar a alimentar isto que o tem feito crescer. Tendo Coutrinho, eu estou a dizer Coutrinho porque Coutrinho, lá está, se tivermos que confiar nas sondagens, não. Se tiver confiar nas sondagens. Não, como é evidente, não é? Quer dizer, mas não é só nas sondagens. Porque eu digo, ainda não havia sondagens nenhumas destas. É o que sentes na rua. Eu digo que a minha intuição é que a segunda volta ia ser Seguro Coutrinho. Portanto, não tem nada a ver com sondagens. Sempre achei, isto está gravado, é a nossa sorte é que está gravado. Digo antes de qualquer sondagem que Coutrinho não ia nada ter 5 nem 6%. Pronto, mas não interessa. Coutrinho em Belém obriga a André Ventura a mudar completamente a sua estratégia, mas de alto a baixo. Ele acabou de lhe chamar bloquista. Ele deixa-me André Ventura deixa de poder estar neste permanente, e repara uma coisa, até para a própria esquerda seria uma boa oportunidade de se refazer um bocadinho da pancada que está a levar, que é absurda, não é? O PS desceu para mínimos históricos, Bloco de Esquerda e PCP não existem. Cresce um bocadinho livre, é a única coisa que cresce à esquerda. E portanto precisa de parar para pensar um bocadinho, para respirar, não é? Mas Seguro é o melhor que pode acontecer à estratégia de André Ventura. Vai continuar nisto. Qualquer veto, qualquer comentário, qualquer declaração às 8 da noite ao país, tudo isso vai ser o socialismo aqui a atacar-nos, temos que os combater. Tu achas que ele vai fazer isso com o Presidente da República? Coutrinho. Não, acha que Ventura vai fazer isso. É o que eu estou a dizer. Acho que o Ventura vai fazer isso com o Presidente da República, António José Seguro? Com o Presidente do PS, como é evidente, é o que ele deseja. Ele deseja perder à segunda volta contra António José Seguro, porque está aí a esquerda, temos que acabar com esta esquerda. Coutrinho, para ele, é um problema. E obriga a mudar tudo. Obriga a mudar a estratégia. Fica um bocadinho esvaziado. Não tem o socialismo para bater. Mas deixa-me só fazer esta pergunta. Tendo em conta essa teoria, porque é que ele então não estaria já a capitalizar votos para o Coutinho de Figueiredo até ele próprio com esse lema de está aqui a esquerda, não podemos deixar a esquerda ganhar, e António José Seguro então aí poderia estar a perder votos. Se calhar ninguém vai aderir muito a esse discurso. Se calhar as pessoas sabem que ele não é bem de esquerda. Pronto, se calhar as pessoas não vão aderir a esse discurso pós-presidenciais, se não estão a aderir antes. Estás a perceber o que eu estou a dizer?
tenho que admitir que não percebi muito bem. Ou seja, tu estás a dizer António José Seguro ganha e isso faz com que André Ventura continuar ter com a sua estratégia que tem sido ganhadora, não sei o quê. Certo. Mas esse discurso não está a funcionar antes das eleições, ou seja, António José Seguro, o Ventura está a falar do não podemos deixar o socialismo ganhar, tanto segundo esta sondagem que será mais como fiável, Coutinho de Figueiredo, mas segundo esta sondagem que será mais fiável, tanto Coutinho e André Ventura estão a dizer não podemos deixar o socialismo ganhar, que é António José Seguro, referem-se a António José Seguro, só que isso não está a ser o suficiente para desmobilizar votos no António José Seguro. O que é que achas que depois de António José Seguro ganhar, se ganhar, isso vai desmobilizar na mesma as pessoas? Mas tens de perceber que esse discurso funciona ao contrário, funciona para alimentar António José Seguro. Não querias que André Ventura dissesse eu se calhar vou votar António José Seguro, ou seja, esse discurso anti... O Coutinho às vezes diz isso. Eu às vezes diz que vai votar em pessoas. Às vezes diz, segura, então não sei o quê, gosto tanto do seguro. Pronto. Depois de estar a ouvir a boneca, às vezes passado 40 segundos. Eu não sei se perceberam o que mas eu disse, não sei explicar. Mas sabes que esses votos cruzam-se, ou seja, há muita gente indecisa entre Coutinho e Seguro. Isso para mim é completamente evidente. Há imensa gente. Aliás, pronto, desde que eu conheço, ou da minha extensão de pessoas que conheço, são os dois candidatos. Citando o grande João Cancela, as pessoas que tu conheces não são nada. Não são representativas. Mas só para dizer que tu estavas a dizer, e daquilo que eu vejo no Twitter são também. Pessoas com mais de 65 anos. Sim, era o que eu estava a dizer ao Zé Pedro. Que... É mais ou menos vão votar o mesmo que a Madalena. Também é verdade. Porquê que vocês estão a dizer uma voto em público? Desculpem lá. Mas a moderadora, estou aqui a conter-me com o Zé Pedro a dizer tanta coisa e vocês, pumba, a Madalena vai votar nisto. Mas o meu ponto, tu estavas com um bom raciocínio, tu tens que perceber que na minha opinião, o André Ventura e Coutinho, quando fazem esse ataque a António José Seguro, fazem-no crescer, não é? À esquerda. Não, revelei mesmo o voto da Madalena. E André Ventura tem o interesse, é a minha convicção, André Ventura tem o interesse de ir à segunda volta, com Seguro, e perder. E passar os próximos anos a dizer que Belém é o covil dos socialistas. Mas por amor de Deus, é o Seguro. É o Seguro, mas... Isso cai no saco, não só que se cair em saco roto, isso cai no ridículo. Mas é o Seguro. Mas André Ventura... O Seguro é inofensivo. Pois é. E portanto o eleitor vai ouvir o Ventura a dizer, está ali um comunista. Exato. E olha para o Seguro e fica, este gajo está maluco. Pois está, mas este gajo tem que ser internado. Olha, tu sabes, tu já viste, repara, já estão a chamar, esses que tu dizes que não vão confiar nesse discurso, já estão a chamar as pessoas que apoiam António José Seguro comunistas, eles próprios. Isto porquê? Porque há apoios... Isso é que são casos clínicos. Até agora só vi casos clínicos. Mas, eu já vi no Twitter. Mas eu concordo que há muitos casos clínicos no país. Claro. E pronto, e isso produziu 60 deputados e tal. Pessoas do centro-direita e até às vezes de uma direita mais conservadora, católica, assim, mais ortodoxa, estão a manifestar o seu apoio a António José Seguro. Passaram a comunistas. Portanto, esse discurso pega e obviamente, não acho que pega. Obviamente que o trabalho de Ventura desde o primeiro dia... Eu acho que as pessoas depois ouvem os António José Seguro falar e... Olha André Ventura... Não é preciso ser um gênio para perceber que não é um perigoso comunista. Olha André Ventura a lembrar-se do facto de António José Seguro ter sido secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro António Guterres. Olha o André Ventura a lembrar todos os dias os discursos de apoio a José Sócrates de António José Seguro. Por amor de Deus. Sim, esse grande apoiante de José Sócrates, José Seguro. André Ventura é um manipulador da informação, portanto conseguirá com certeza passar. É a mesma coisa que, e isto por acaso puxando a brasa à minha sardinha, que aconteceu com o Biden, que é quando o Trump teve que lidar com ser candidato contra o Biden, ficou tramado. Uma coisa é chamar esquerdista radical a uma mulher e à primeira mulher presidente, outra coisa é chamar a um velho da Pensilvânia, branco, e que é um gajo moderadíssimo. A malta ficou tipo, este gajo está bem, e foi o primeiro presidente em 30 anos a perder uma eleição sendo incumbente. As pessoas, eu até admito que na polarização máxima muita gente vai nisso, mas eu acho que a maioria das pessoas vai ficar tipo, alguém interna este senhor. Então e um veto, por exemplo, de Seguro, ou seja, tu tens Seguro a vetar politicamente, tudo isso vai ser. Mas isto pode fazer com qualquer candidato que o faça. Não, noutros ele está mais limitado nessa sua estratégia que dura há 6 anos. E vamos lá ver uma coisa, a partir do momento em que cresce 10, a partir do momento em que cresce 10 deputados por ano, e cresce, está bem, fruto de facto... Pois, se não houvesse uma eleição por ano... Pronto, mas há. Exato. Mas há. Cresce 10 deputados por ano. Mas há, diz ao contente. Não é com contente, não é com felicidade nenhuma, com alegria nenhuma. Cresce com 10 deputados... cresce desta forma, com esta estratégia, a minha... Olha, o Presidente de Seguro não fará uma eleição por ano, pelo que ele diz. Coutinho de Figueiredo, ex-líder da IEL, estava com um grande ímpeto nesta corrida eleitoral que de repente sofreu 1 ou 2 abalos.
começou a segunda semana da campanha com umas declarações que alguns dos seus apoiantes acharam intransigentes. Não desconsiderou votar André Ventura na segunda volta no caso deste disputar a eleição com António José Seguro. Não desconsiderou ninguém. Veio-se justificar depois, mas o estrago já estava minimamente feito. Como sabemos, as justificações depois nunca são tão belas como as declarações primeiras. Depois chegou aos órgãos de comunicação social um print de uma story de Instagram para amigos chegados de uma ex-assessora de Coutrinho, onde Temos que fazer a pedagogia. diz... Temos que fazer a pedagogia do que é que é Mas o um que é que são print amigos- um print de dos uma amigos história de chegados? Instagram para amigos chegados. Yeah. Ou seja, se virem um print de uma story de Instagram que tenha uma Símbolo bolinha verde, uma verde, bolinha verde com uma estrela branca. Não era para vocês verem. Não era para exato. vocês verem, No exato. fundo- A não ser que vocês tenham visto no próprio Instagram enquanto passavam stories, não era para vocês verem. Exato. Não era para vocês. Era e muito para menos era para partilharem. Pronto. Exato. E portanto, E, todas portanto, as não coisas fazem que nós print vimos screens. na imprensa como assessora acusa ou acusa publicamente ou depois apagou a publicação, é tudo de senhores muito velhinhos que não sabem mexer na internet e não percebem que não tinham acesso àquela informação. Deixem-me só acrescentar, já que estamos numa de pedagogia, que inclusivamente é crime partilhar e divulgar mensagens, histórias no Instagram partilhadas nos amigos chegados, na medida em que há um grupo seleto de pessoas que foram escolhidas e, portanto, equipara-se a, por exemplo, fazer prints de grupos do WhatsApp ou de mensagens de correspondência que não é suposto ser partilhada. Sim, e se vocês me fizerem isso um dia, têm que se ver comigo. Pronto, um print Sem- ou reencaminhar gravações de voz ou o que seja, tipo, tudo é passível. São tudo coisas que nós fazemos com muita ligeireza, mas que Exatamente. não se podem, que em caso de dar asneira, como deu neste caso, é crime. Portanto, cuidado ao partilharem conversas privadas ou conteúdos privados que não devem ser partilhados, porque a lei, mais que não seja por uma questão moral e ética, a lei não permite. Pronto, este print desta story para amigos chegados no Instagram da ex-assessora descrevia situações de assédio sexual do próprio Coutinho de Figueiredo. Muita tinta correu sobre este assunto e ainda corre. Após esta notícia, 30 mulheres vieram demonstrar apoio a Coutinho, a declarar que nunca testemunharam ou sofreram tal atitude, comportamento com o ainda eurodeputado liberal. Zé Pedro, classificas este dia como horrível, como eu disse, para Coutinho de Figueiredo, ou achas que o ímpeto que tem tido até agora lhe poderá dar mais força, ou seja, que este dia isolado, com os dias todos que têm vindo a crescer, pode não fazer assim tantos estragos como se calhar algumas pessoas preveem que possam fazer? Sendo que esta sondagem, como o Johnny estava a dizer, não tem nada, foi antes deste dia acontecer, destas declarações. Essa é a striking pulse, sim. Ainda não há Sim, nenhuma. sim. Ainda não há nenhuma que Mas reflita pronto, aquele dia. se achas Se que calhar estas, vai haver a de Intercampos. Sim, se achas não, que e striking estas pole pronto. declarações e mesmo este print que circulou, se achas que pode ter impacto efetivo na sua campanha? Acham que a vez de print devíamos referir-nos como captura de ecrã? Captura depois. Ou a questão do timing, não é? Que nem em vez de timing referir. Então é os dois temas em conjunto, não é? Ou seja, o dia horrível, sim, de facto, Tu fazes o que mistura os quiseres. dois casos. Não sou ditadora. Foi por isso é que se fez o 25 de Abril. Muito contra a tua vontade. Estou a brincar, estou a brincar. Mas eu vi, isto já está na parte do podcast. Quem está a ouvir já nos conhece. Não, mas é que se eu fizer brincadeiras ao contrário do mesmo género, as pessoas exaltam-se, mas Opa, eu achei tu- essa boa. opa, olha. Eu achei essa boa, que eu tenho umas costas largas, Eu isto é tenho uma feito coisa. um bocado de bullying ao bloco de Isto esquerda, é umas dá um coisas. bocado fixe. Não, mas levamos logo com um olhar. E eu que me Mas esqueci da eu Catarina Martins. adoro essas provocações, sim. Mas vamos lá ver Eu uma coisa. adoro, eu Dá um adoro. bocado. Depois dizem-me sempre assim, a ironia, porque eu sou o primeiro a dizer que a ironia é a figura de estilo mais elitista que há à face da terra, não é? Pouca gente vai. Coutinho Figueiredo foi agora prejudicado pela ironia. Pronto, e portanto, mas eu estou-me a Diz ele. borrifar. Quem perceber mal percebeu. Estás-te a borrifar para Coutinho de Figueiredo? Não, pá, ironia. Porquê é que o membro da Comissão de Honra é que é o primeiro a falar do dia horrível e de forma a fazer spin? Não, para depois haver resposta. Deixa-me lá Que é então. para depois os que não estão na comissão de honra enterrarem este. Então vamos por acaso, é isso, por acaso estás a ver bem a coisa. A Madalena só está aqui para te lixar. Eu sei que sim, está tudo, estamos todos cheios de agendas aqui, isto é uma coisa muito manipulada. Vamos lá ver Menos então. eu, que só queria um descendente legítimo do Dom Manuel. Era só o que eu precisava. Eu não estou a dizer nada, vocês é que disseram Eu só nós. tenho um desejo. Nós com pouco tempo e só estamos a dizer merda, é uma coisa impressionante. É mesmo, Bom, sim. deixa-me dizer, o dia é absolutamente horrível. É um desastre completo. Não me recordo de uma campanha ter feito mais neira deste tamanho, destruindo um capital enorme, e portanto quando estou a dizer que destruiu um capital enorme, com certeza que eu acho que vai ter impacto, e não é pequeno.
A parte das denúncias, que não são denúncias, não é uma coisa toda que é crime, aquilo tudo. Claro que partilhar, e eu tenho muito essa luta, preocupo-me imenso, até por causa das crianças, que hoje em dia partilham tudo nas redes, em grupos privados. E eu tenho sempre essa mesma pedagogia em casa, que é não se partilha nada, nem com o melhor amigo do mundo, nem a foto, nem nada. E, portanto, com certeza que essa preocupação existe, mas a partir do momento tem que chegar à imprensa, quer dizer, nós não podemos dizer, o problema é como é que lá chega, mas a imprensa tem esse dever de divulgação, não é? Eu não posso dizer que a imprensa cometeu um crime porque não viu que era para amigos chegados. Isso implica que a imprensa não possa partilhar 90% da informação que obtém, que não é por métodos lícitos. Mas pode não nomear a pessoa, não é? Mas isso já pode de facto ter Pode algum ganho de que causa, deve. mas tem que haver, a partir do momento em que tem essa informação, não a pode Mas esconder. há muitas Não coisas pode mal esconder. feitas, não é? Não Na tenho imprensa dúvidas. nós estamos sempre a criticar Não tenho dúvidas nenhumas. violações de segredo de justiça, Certo, Sim. certo, mas essa é outra. quer devassa da vida privada, estarem à porta da casa das pessoas. Nós já criticámos isto muito aqui neste. E podemos criticar. Divulgação de mas, escutas. estar à porta de casa das pessoas não há um interesse informativo. A partir do momento em que obtêm uma informação, Eles acham que é quase podíamos ver como é que o homem sai à e rua. isso não é, quase que podíamos chegar depois também a discutir o Watergate. Ou quer pedir dizer, pizza as também. informações nem sempre chegam da melhor forma, aqui o dever de informação obriga a que seja, porque senão, se há um ato, se isto me chega enquanto jornalista e sou medo na gaveta, também há aqui um ato. Eu estou a poupar alguém alguma coisa. Bom, mas não vamos agora estar a discutir essa parte. Para mim não tenho a menor das dúvidas que isto foi terrível. A parte desse acontecimento, dessa acusação, que não é acusação, mas esse desabafo que uma pessoa fez para os seus amigos, não acho que tenha tanto impacto. Não acho que tenha tanto impacto porque as pessoas desvalorizam no momento em que ela surge. Que surge o boato, a denúncia, o desabafo, o que quisermos chamar. E por essa via também, assim como eu faço como vocês fizeram uma recomendação muito bem feita de que as pessoas não devem partilhar mensagens que sejam partilhadas em grupos privados, seja do WhatsApp, seja do Instagram, seja do que for. Também eu recomendo, porque acho que o devo fazer, que as pessoas não tenham certos desabafos em redes sociais para grupos de amigos, que se podem transformar em poucos minutos ou horas num boato. Portanto, há certas partilhas que não se devem fazer. Porque, olha, desde logo, a prova do que aconteceu nesse dia há este risco. E, portanto, não se deve fazer. É melhor ter os desabafos noutro sítio ou mesmo evitá-los. Mas eu acho que isso tem menos impacto. Porque a sociedade vai desvalorizar isso no sentido em que aparece agora, na reta final da campanha, está a subir nas sondagens. Portanto, seja justo ou seja injusto que o façam, não tem impacto. Ter dito que numa segunda volta não excluía o apoio a nenhum candidato. Claro que isso tem um impacto tremendo e voaram dali muitos votos de centro. Muitíssimos votos. Pessoas que estavam mais ou menos convencidas, ainda não tinham o convencimento completo e que o ouviram dizer aquilo e estão agora novamente indecisos. Ou então já desistiram mesmo do voto nele, em Coutinho de Figueiredo. Pela minha parte, eu acho que isto é um bocado fruto daquele esterismo em que vivemos e do mundo frenético e das frases, em cada frase que se diz tem que se fazer 40 disclaimers e por isso uma declaração amigável e croquis, desenho, porque é sempre tudo mal interpretado. Se estás a dizer aquilo, não estás a dizer aquilo outro, tudo isto, e portanto, Coutinho de Figueiredo foi muito básico, não é? Quer dizer, jamais em tempo algum podia ter feito uma reflexão sobre possíveis votos na segunda volta daquela forma tão pouco ponderada, não é? Eu acho que um dos defeitos que ele tem é uma dificuldade com o improviso, foi muito fraco nos debates. Isso não, para mim não o torna mau Presidente da República, atenção, mas torna-o político menos experiente. Marcos Mendes é muito experiente nestas coisas. Mas achas que Marcos Mendes teve bons debates? Não, mas acho que tem muita experiência nesta comunicação. Não acho que o Marcos Mendes tenha tido sucesso em nada nos últimos tempos. Certo. Mas Coutinho, se vocês se lembrarem de Cavaco, aquelas pausas que Cavaco fazia antes de falar, não são paragens cerebrais. Não. Ou seja, quando se faz uma pergunta a Cavaco, ele fica 15 dias parado, a olhar para o horizonte. Isso é porque ele está a pensar no que vai dizer, porque ele não tem também o dom do improviso e meteu-se muitas vezes em trabalhos. Isto às vezes até se punha a comer bolo rei, que era exatamente, às vezes até tempo. enchia a boca com um alimento para ver se não tinha que dizer nada. Portanto, Os assessores de Coutinho têm que andar com comida lá. Cavaco era um desastre. Sim, é uma coisa boa de se fazer nas campanhas. Ele estava no distrito de Castelo Branco, onde se come bem. Sei lá, um bocadinho queijo da serra pela boca abaixo. Pronto. Cavaco era um desastre e percebeu que era um desastre e lá lhe disseram. Quando ouves a pergunta, pensa ali uns segundos. Não respondas logo. Pronto.
Uma lição boa para a vida, não é? Não, muitos Verdade. precisam. Muitos Não, precisam. a maioria. Muitos precisam. E deixa-me terminar então a parte do Coutrinho só dizendo uma coisa. O que é que para mim, qual é que foi a reflexão que eu fiz? Aquilo é, de facto, na minha opinião, um disparate. Se ele me confirmasse aquilo, se ele dissesse não, absolutamente, na segunda volta admito apoiar o candidato André Ventura para a Presidência da República, prefiro André Ventura a António José Seguro. Se me dissesse isso, a nossa relação estava quebrada ali, não havia mais hipótese nenhuma. A partir do momento em que assume que é um disparate completo, não só admitir o cenário de segunda volta em que ele não está nesta fase, como não excluir candidatos que vai com certeza excluir, a reflexão que eu fiz a seguir foi: isto torna o candidato, anula a convicção que eu tinha sobre o candidato? Não. Eu não posso. Eu ouço o candidato, este e os outros todos, há semanas, há meses ou há anos. Sei o que eles pensam, sei o que eles fizeram, sei o que eles defendem. Mas disse aquela frase naquela noite e está tudo acabado entre nós. Eu não penso assim. André, Às vezes acontece assim. Coutrinho será. Já vai. A minha, não tenho poucas dúvidas que Coutrinho é um obstáculo a André. Se André Ventura chegar ao governo num cenário que não é nada improvável, se estiver em São Bento, eu não tenho a menor das dúvidas que Coutrinho é um obstáculo ao retrocesso civilizacional, não é? Porque já se opôs muitas vezes a questões de direitos civis, à questão do aborto, Na lei da nacionalidade, não. na parte Como, nacional, aliás, obviamente, o não, seguro entalou violentamente. e na parte da imigração, com certeza que há pontos. Coutrinho não está à mesma distância de André Ventura que está Jorge Pinto, quer dizer, isso não podemos fazer. Não, isso não dá. Nem de Catarina Martins, nem de António Filipe. Não vamos E está mais distante de André Ventura do que está de Jorge Pinto? Esse é que é o meu problema. Ora bem, pergunta para ti, Johnny, e colocas essa dúvida que me confundiu. Fizeste uma declaração... Uma coisa é o Coutrinho estar mais perto Não, eu percebi. do mas André fiquei Ventura do que o Jorge Pinto do André Ventura. Mas está... do que Jorge Pinto. Outra coisa é o Coutrinho estar mais perto do André Ventura do que do Jorge Pinto. Ou seja, E está... a questão é... Ideologicamente ou sondagem? Ideologicamente. É uma dúvida que Isso ele eu não posso suscita com estes comentários, mas o que eu diria que na prática não se... Eu não tenho grande problema com ele estar equidistante entre o António Filipe e o André Ventura. Claro. Agora, entre o Jorge Pinto e o André Ventura, tenho problemas sérios. Johnny, fizeste uma declaração no Twitter em como te sentias desiludido por Coutrinho não ter descartado a possibilidade de votar num senhor que apoia Trump, mas mantens essa posição mesmo depois dos esclarecimentos que ele fez? Bem, eu não achei o esclarecimento um esclarecimento, portanto, não achei isso sério. Ou seja, ele não diz o que ele tem que dizer, que eu não votava neste gajo nem para delegado de turma. Isto é um perigo civilizacional que não tem paralelo em Portugal. Eventualmente teria se o André Pestana tivesse 30% de intenção de voto. E mesmo assim, eu votava no André Pestana na mesma, porque porra, o outro é amigo do Trump e não há ninguém para ajudar o André Pestana a tomar o poder pela força. Que nós saibamos. Que nós saibamos. Dito isto, eu mantenho o que disse, fiquei super desiludido pela campanha no geral e isto foi a minha gota d'água. Eu que subscrevi a campanha e fiquei entusiasmado com a campanha quando ela começou. Acho que, contrapondo aqui um bocadinho o que o Zé Pedro disse, eu de facto sigo o João Coutinho de Figueiredo há alguns anos, conheço mal, mas conheço pessoalmente, tinha uma ideia dos valores dele que eu acho que a ubris, esta arrogância da ideia de que pode ser Presidente da República destruíram publicamente. E portanto, eu acho que o caráter dele está diferente. E achei durante a campanha toda, achei durante os debates e falei aqui sobre isto. A coisa que a Iniciativa Liberal servia para fazer, que era, não nos interessam os candidatos, interessam-nos as ideias, nós estamos aqui para promover as nossas ideias, para promover uma agenda reformista, liberal para o país, uma coisa que eu estou em grande parte de acordo, de repente olha o nosso candidato com uma cara tão bonita, olha o nosso candidato que ele é tão agregador e pode ter pessoas do Chega e pessoas da AD, de repente o objetivo não são as ideias, é ganhar, e de repente o objetivo não é convencer pessoas, é o ego do senhor candidato, e isto para mim foi o momento máximo disso. Porque foi, deixa cá ver que este ainda posso ir buscar mais uns votinhos ao Chega, não vou também dizer... Então achas que foi calculado e não um lapso? Eu acho que foi completamente calculada a lógica de não posso dizer que voto no seguro, porque o seguro é um socialista. Mas lá está, a antiga Iniciativa Liberal, pedagógica, menos preocupada com o resultado acima de tudo, diria, porra, o que eu disse há bocado, não é? O seguro é um gajo normalíssimo e o Ventura é um maluco
que grita pelo Salazar a cada 3 segundos. Portanto, a coisa aqui é como é que ele faz o cálculo de eu vou ter cuidado com não dizer que votava no Seguro antes de ter a reação de repulsa de porra, nunca na vida votava no André Ventura. Isso para mim é revelador de caráter. A única atenuante, e que em abono da verdade eu tenho que dizer que eu, pronto, uma pessoa diz coisas em público e diz coisas perentórias e eu não gostei da campanha, portanto não vou votar nele, mas que eu se calhar punha de maneira diferente eu às 3 da tarde disse aquilo, ele às 4 fez um esclarecimento que eu não achei suficiente porque voltou a não dizer o que eu precisava que ele dissesse. Nunca na vida André Ventura, como é óbvio, disse só não o quero como Presidente da República. Isso nenhum quer, porque querem eles que próprios. ele disse, mas aquilo foi mau, a correção é má porque o primeiro erro é mau, o primeiro erro acontece 2 vezes, não só uma, primeiro no Fundão e depois em Castelo Branco, portanto aquilo nem sequer é mais ou menos, aquilo é mau. A única atenuante, e aqui do ponto de vista humano e empático, é uma coisa que eu depois só soube às 5, que é que ele estava em gestão de crise desde a noite anterior sobre uma acusação de assédio. Essa é a única coisa que eu posso dizer. Bem, este gajo está todo virado, está com a vida completamente do avesso, está-se a sentir acossado, está nervoso e disse uma coisa... Mas que tinha percebido? Não percebeste isso na primeira declaração? Não pensei nisso. É porque é tão absurdo o que ele diz, ou seja, uma coisa é um erro, é tão por acaso absurdo. acho que ele disse exatamente aquilo em que acredita. Mas tu Desde estás que muito nasceu. longe dele. Desde que nasceu e a luta dele é para que André Ventura seja Não é imperador. isso. Pronto, lá estás tu. É verdade. Eu digo uma coisa e tu vais por aí fora em bandeiras em arco, lanças as canas, apanhas os foguetes e ainda queimaste um campo pelo caminho. Pronto, fiz É que não foi isso que eu disse. Foi a mesma provocação de há bocado. Agora, vê-se na primeira declaração dele, porque, como eu digo, por ser tão estúpida, quer dizer, nós ou entendemos que o Trinito Figueiredo não é um homem inteligente, minimamente inteligente, não é? Porque aquilo é do beabá da política. É que diz um disparate aquele. Portanto, mas é então, que ele depois reforça. Certo, num contexto, depois faz um vídeo, contexto de umas horas em que e depois faz um vídeo com mais calma e reforça. Não, não força, isto nunca diz. Ele não diz, o que eu disse. nunca votaria André Ventura, e não diz, é óbvio que perante a pergunta que me foi feita, que é em quem é que votava, Seguro ou Ventura, eu obviamente votava no José Seguro. Eu acho que a clarificação não clarificou nada, aí dou razão, mas há uma questão, o problema inicial é a primeira declaração que depois... Portanto, tu achas que nós não devemos confiar nas declarações de Coutinho, temos que pensar no que é que achamos que ele pensa. Portanto, tu achas que o que ele passou o dia a dizer não conta, conta a percepção que nós temos sobre ele. Deixa-me só acabar. Portanto, tu achas que vale mais o que tu achas sobre ele e o que tu achas que seria o voto dele do que o que ele efetivamente disse. Tu achas que o Bloco de Esquerda deve acabar por ter posto os senhores que estavam a lamentar no olho da rua? Achas que um erro que é um erro, coisa a ver com achas que um erro que é um erro deve apagar todo um historial político? Qual é que é a comparação aqui? O Trinito Figueiredo tem um historial político e o que tu dizes é, estás a pedir-nos para aceitar... Tem nada a ver uma coisa com a outra. Estás tem. Estás a dizer que o Trinito Figueiredo naquele segundo passa a ser um radical fascista, ponto final. Ou seja... Onde é que me ouviste a dizer isso? Porque se aproxima... Estou a dizer isso, estou a dizer Pedro. Não, porque se aproxima... Mostra-me onde é que eu porque disse se aproxima de André Ventura e o que eu digo é não se aproximou nada de André Ventura e um erro, que é um erro... É que essas palavras também não foram ditas por mim. Um erro... Não. É incrível. É que tu estás a pôr palavras na boca que eu nunca disse. Tu disseste assim, então estás-nos a pedir que ignoremos isto e que pensemos em todo o Coutinho de Figueiredo que existia antes. E eu digo, sim. Não, também não foi assim como faço o desafio de quem diz assim, o Bloco de Esquerda, porque ali ele cometeu um erro, não é? Cometeram um erro, tem que admitir. Mas ele cometeu um erro e reforçou e reforçou. Estamos a falar do Coutinho de Figueiredo, estamos a falar do mesmo Coutinho de Figueiredo, tu estás a pedir para olharmos para trás, que por exemplo... não conseguia escolher entre Salazar e não sei o que, agora já não me lembro. Salazar 25 de dezembro, 25 de dezembro e 25 de abril. Estamos a falar desde que sucessivamente tem feito campanha, ou seja, a percepção. A pergunta se tu escolhes Salazar ou percepção. Não estou a dar opinião, estou só a dizer aquilo. Se tu escolhes Salazar ou Cunhal. É uma pergunta estúpida, pá. Desculpa, é a pergunta armadilhada. É perguntas da merda, pronto. Claro, como a que foi feita também é. Mas isso não torna uma pessoa um perigoso radical que vai acabar com a democracia portuguesa. Mas ninguém disse isso. Ninguém disse isso. Está bem, não, estou eu a dizer que a interpretação disto foi com aquele erro que o Trinito Figueiredo passa a ser um antidemocrata. Eu ouvi isto. Mas deixem lá só. Mas eu ainda não fiz acabar. Acaba, sim. E falta-me fazer a pergunta à Maria. Sim, gostava de falar também. Tendo esta empatia com a situação de
estar atrapalhado. Eu não sei se ele é culpado ou não, não vou culpar a vítima por acusar, nem pouco mais ou menos era o que me faltava. Acho que o que tem sido feito é nojento. Mas obviamente que isto atrapalha uma pessoa, por mais culpado ou inocente que seja, atrapalha uma pessoa. Portanto, essa era a única condicionante que eu vejo, mas para mim é mesmo inaceitável, e se calhar chama-me demasiado próximo da minha preocupação principal em relação ao Trump, mas é mesmo inaceitável que uma pessoa que no dia antes está a reunir com o embaixador da Dinamarca porque diz que há um perigo existencial, que no debate com o Ventura disse, vocês representam um perigo existencial para a Europa, pá, por mais atrapalhado, difícil, aquilo tem que lhe sair obviamente outra vez, e ele no vídeo que tem a oportunidade de corrigir não diz o que disse ao Expresso em novembro, que é: eu nunca votaria no André Ventura. E a incapacidade de dizer isto para mim diz-me esta coisa com que eu estou preocupado, que é: este homem está deslumbrado com a possibilidade de ser Presidente da República e portanto não pode ser Presidente da República. Para mim, estou Mas por simples causa com dessas declarações, e tu achas que deu o apoio a um candidato que pode ter simpatia por Trump, Não. Porque cometeu um erro em que se aproximou de um em candidato. que se aproximou de um candidato inaceitável porque achou que isso teria ganho Certo. eleitoral. Mas tu disseste que os Estados Unidos... Traiu os seus valores fundamentais, segundo o que o próprio disse. Segundo as declarações do próprio. Ou seja, traiu a carreira política dele porque achou que isso lhe podia ganhar a eleição. Certo, portanto, em 10 segundos anula todo o capital para trás, nomeadamente como europeísta e anti-Trump, não é? Tá, Porque Zé até porque as Pedro, coisas são hoje em dia. a coisa é só esta: é estar disposto a dizer aquilo, seja por erro, e a não corrigir. Corrigiu, tanto que até já disse que perdeu a cabeça. Pronto, Não, uma declaração. Quer dizer, mas não podia corrigiu. voltar a assumir, podia chegar cá hoje e Perdeu a dizer: não, cabeça não, por eu ter voto dito. no André Perdeu a Ventura. cabeça sobre aquele documentário. Perdeu a cabeça sobre o comentário de que o André Ventura se moderou. E é óbvio, porque o André Ventura modera-se às 2 da tarde, Claro. e depois às 3 diz que o Salazar era pouco, não é? Portanto, Não, é- isto pátria, trabalho, família. isso é perder a Deus, cabeça. pátria, família, Outra trabalho. coisa é Isso. ele ainda não conseguiu responder à primeira pergunta. Eu quero responder às perguntas dos jornalistas e isso às vezes não sei o quê. Não, ele só tem que responder entre o Seguro e o Ventura, que é o que está na sondagem. Certo, e também podes Dá fazer bem outra quem? pergunta. E podes fazer outra pergunta. Mas É ele um- está- Fazer várias, mas a que foi feita foi Mas ele esta. a coisa é só esta: ele está tão deslumbrado que se descaracterizou-se ao longo da campanha toda no tema da imigração, descaracterizou-se. E para mim, uma pessoa que se muda de posições para atingir um cargo político desta maneira, descaracterizando todos os valores que andou a carreira política toda a defender, não merece ter a possibilidade de chegar a esse cargo. É só isso. Quero só dar aqui a notícia que foi agora público que Ricardo Quaresma, ex-futebolista, apoia António José Seguro. Só para terem esse conhecimento. Caramba. Vão trivular até a segunda volta. Cuidado, Zé Pedro. Caramba, agora é que já foste. Epá, agora nem sei agora como é que eu voto na Catarina Martins. Estou a brincar, vou votar na Catarina Martins, voto na Catarina Martins. Maria Escarja, estamos a falar deste dia horrível de Coutinho de Figueiredo e quero que tu me digas o que é que achas que essas duas coisas se vão impactar ou não a campanha de Coutinho e também a tua própria percepção de Coutinho de Figueiredo, não é? Porque apesar de apoiando ou não, nós temos alguma percepção do ex-líder da IEL e que era eurodeputado e que agora está a candidatar-se à presidência da República, e o que parecia é que muita gente até dizia, pá, um gajo tipo decente, até tipo presidente da República, até ia, que é o que se está a ver também nas sondagens, que muita gente está mais para o Coutinho de Figueiredo do que, por exemplo, o Marcos Mendes, que também não ganha muito, eu acho, com a personalidade que tem. Portanto, pá, desculpem, estou sempre muito honesta. Traz sim a personalidade de Marcos Mendes. E não é só, mas não quero Marcos falar do Mendes ainda vai resto. ser Presidente da República. Sim, cuidado, que eu não sei, que pode acontecer. Eu Agora sempre Holanda. achei que seria ele, mas hoje em dia já. Eu estava mesmo convencida Esta que seria eleição está Marcos Mendes também. selvagem, tipo, isto muda. Eu nunca pensei Exato, que o e como Seguro isto estivesse muda- à frente nas sondagens e que o Coutinho tivesse também os números que tem e que de repente o Marcos Mendes e o Gouveia Mel tivessem. Eu ontem Muito apostei um para baixo. jantar com o Gouveia Mel, não ia ter 2 dígitos. Isso quer dizer que dás votos ao seguro ou não? Eu acho que sim. A transferência de voto útil no final pode dar um resultado desses, sim. Eu acho que o Gouveia Mel não vai chegar a Deixa-me Mas dizer lá está, a sobre influência o das Coutinho de sondagens. Figueiredo. Mas sim, Maria. Eu tenho há muitos anos a ideia de que Coutinho é muito vaidoso. E que é isso que vai acabar e que está a acabar por matar a aspiração política atual dele. E concordo muito com o que o João estava a dizer, porque uma pessoa que está tão encantada
com a ideia de ser eleita para a presidência da República, que não consegue manter o discurso sobre as convicções que apresentou ao longo de vários anos. Manteve o discurso sobre as convicções que representou ao longo de anos. Ok. Uma pessoa que, enfim, continuando, não deve ser eleito para esse cargo. Eu acho que o Coutinho muito, muito vaidoso. E acho que ultimamente é isso que o trama nestas eleições. Acham não que só o, isso. o cartaz logo do perfil certo, ou lá o que era. Coutinho é um homem vaidoso, mas tipo, está ok. Não, a malta isso gosta não é disso, uma acham falha que de não? caráter. A malta gosta dessa Acho que confiança. gostam até certo ponto. Acho que depois já se torna um bocadinho demais. E gostam porque é homem. Se fosse mulher estava tramada a partida, se fosse vaidosa. Mas sobre... O que levanta questões sobre aquelas acusações das frases. São frases de pessoa vaidosa. Aquelas lá. Não vou citar. As frases. Pois são. Frases de pessoa. Mas repara, essas frases, agora falando sobre, eu não sei se Coutinho de Figueiredo é culpado ou não, e não vou tecer comentários sobre esse, ou seja, tudo o que eu disser, não estou a assumir que Coutinho seja culpado, também não estou a assumir que não o seja. Esta questão do assédio, primeiro as frases que estão no relato da pessoa que partilhou o story nos Amigos Chegados, há ali frases que eu já ouvi parecidas em vários contextos e que eu já nem identifico como assédio sexual, como falta de profissionalismo, como roçar o crime, porque são tão normais e tão banalizadas e nós ouvimos-las de tantas formas, tantas vezes, que estas insinuações sexuais da parte de homens hierarquicamente superiores já não têm ressonância. Há muitas coisas, para mim e para muitas mulheres, há muitas coisas que nós quando vemos escritas pensamos que ordinarice isto é, e quando nos dizem, nós nem identificamos como sendo como sendo inapropriadas, porque é tão comum, é tão normal e ouvimos-las há tantos anos que há uma certa desensibilização para isso. Sobre o timing desta acusação, primeiro vamos lembrar que esta acusação foi feita em privado. É a mesma coisa que eu num jantar contar-vos que fui assinada por alguém e um de vocês ir pôr aquilo nas redes sociais e os jornalistas pegarem. Quer dizer, eu fiz uma partilha privada tal como ela fez uma partilha privada. Portanto, esta denúncia, que criticam o facto de ter vindo na última semana da campanha eleitoral. Ora bem, eu já fui assediada sexualmente em contexto laboral por superiores hierárquicos. Se eu visse algum deles com sondagens que indicam que ele se podia tornar Presidente da República, seria um gatilho para mim e talvez fosse um momento em que eu escolhia falar. Contudo, esta mulher não escolheu falar. Esta mulher fez um desabafo para um grupo restrito de pessoas e o desabafo foi retirado e foi publicado. E eu tenho assistido ao desenrolar desta situação e há várias pessoas que vêm dizer que não. Porque é que ela só fala agora? Porque é que não falou na altura? Se fosse verdade tinha falado na altura. Ora bem, o que está a acontecer e o que tem acontecido nos últimos dias é precisamente a razão de nós não falarmos. O facto de ter a vida exposta, receber ameaças de morte, receber ameaças à integridade física, ter o nome em todos os jornais, ter pessoas a investigar o currículo dela, ser descredibilizada, ter um grupo de 30 mulheres a dizer eu nunca fui assediada, portanto ela também não foi. Eu não vejo e citando um texto que li ontem, que é que se eu disser que fui assaltada, não vêm 30 pessoas dizer não, aquele senhor nunca me roubou, portanto ele não é ladrão. As mulheres não disseram isso. Portanto, não, disseram que trabalharam com ele e que nunca sentiram, não disseram elas está a mentir. Eu não li uma única vez isso. Pronto, disseram. Não li. Está subentendido, Zé Pedro, diria eu. O subtexto daquela carta é a mim nunca me aconteceu, portanto vamos lá ver se. Tem confiança nele, sim, mas não disseram que está a mentir. Zé Pedro, não somos tontos aqui, não é? Quer dizer, não somos tontos, diria eu.
toda esta e virem vários homens dizer não, um homem tão sério a dizer aquelas ordinarices, ou não, eu acredito nele porque eu ele conheço e ela não. Ora, isto é a razão de nós não falarmos, é por isto que nós não falamos, é por isto que as pessoas não denunciam assédio sexual em contexto laboral, porque nós sabemos que à partida já estamos a perder, nós estamos sempre a perder. Os homens unem-se contra nós, ninguém acredita, é difícil ter provas de assédio sexual quando são coisas feitas em pessoa, porque Muitas lá está. mulheres viram-se contra. Mulheres viram, toda a gente. Eu já fui assediada e fui assediada de forma grave. Eu nunca disse o nome da pessoa e continuo sem o dizer. Eu não tenho provas. Porque se uma pessoa me encosta a uma parede e me diz só sai daqui quando me des um beijo na boca, eu não tenho provas que isto aconteceu. Isto aconteceu-me, efetivamente. Isto aconteceu-me, tipo, não estou a inventar uma história. Isto aconteceu-me a mim, Maria Escaja. Agora, como é que eu provo? Só estava eu e ele, como é óbvio. Ninguém faz isto à frente de outras pessoas. Eu não estou a filmar todos os meus passos no local de trabalho. Como é que eu provo que isto é verdade? O que é que vai acontecer se eu denunciar? Vai-se cair em cima de mim, que estou no meu segundo mês de trabalho, ou vai cair em cima de um membro da direção? Não vai cair no membro da direção. Nunca vai ser ele a lixar-se, vou ser eu. E como se vê no que está a acontecer a esta rapariga, a história repete-se sempre. Uma mulher que denuncia assédio sexual é protegida por algumas outras mulheres. Ela não denunciou. Ainda por cima. Pronto, lá está. Pronto. Também fiz esse ponto à partida. Sim. Uma mulher que denuncia assédio sexual, salvo alguns grupos de mulheres que se unem e que a protegem, regra geral, são atiradas para a estrada para serem atropeladas por todos os autocarros que passarem. Não há condições para denunciarmos assédio sexual. O que acontece é o que se está a ver, neste caso. E olha, a Susana Peralta falou disso, que é absurdo, que não há um mecanismo de denúncia dentro do Parlamento. Do Parlamento, exato. Pois, E se se vem a provar que ela fez uma denúncia acusado dentro como... da IEL e que a IEL abafou aquilo, que a IEL não confirma nem desmente, isso é muito grave também, não é? Pronto, eu não... Há uma notícia que diz isso do DN, pelo que eu vi, que é, perguntaram à IEL, houve uma denúncia interna e a IEL disse que não respondeu. Infelizmente. Novamente. Pronto, eu queria só, para terminar, eu queria só dizer que denúncias de assédio sexual não têm um tempo certo, não têm uma forma certa. Há vezes em que são ponderadas e que são pensadas e que são estudadas, há vezes em que nascem de um desabafo, de um gatilho, de uma incapacidade de continuar a ver a pessoa que nos assediou a ser elogiada publicamente e a ser reconhecida, sabendo de nós o que nos fez, portanto... Especialmente numas eleições que se mede o caráter, não é? Porque, pronto... Sim, é uma eleição presidencial. Eu não queria ver o meu assediador como Presidente da República, sou sincera. E imagino que quem não imagina nada, não vou continuar, porque comecei por dizer que não estou a assumir culpados nem não culpados, portanto termino aqui. Okay. Infelizmente não temos tempo para mais. Eu tinha mais um tema para tocarmos, mas também ninguém quer falar de Marcos Mendes e Gouveia. Coitado. Madalena, quem são esses? Ainda podem ganhar. Eu sei, mas estou a gozar. Quem são essas pessoas? São vamos ter que mandar as pessoas a um sítio e vamos fazê-lo. Vai, mas é pró. Como Maria Escaja falou muito agora, voz e Pedro Silva. Eu vou. Ouvimos a tua voz. Vamos embora. Eu vou mandar as pessoas a domingo de eleições a votar, não é? Já me roubaste a sugestão. Mas que pessoas é que tu queres que eu vá votar? Todas, sim senhor. Todas, absolutamente todas, votem quem votar. Interessa é votar, e se for em branco eu não recomendo. Digo sempre a mesma coisa, votem nulo, porque um voto em branco sem nada lá escrito nunca se sabe o que é que pode acontecer. Tens como a minha mãe, são tipo teorias da conspiração. Teorias da conspiração, o voto está ali, se souberes como é que funcionam as mesas, sobretudo em algumas mesas pelo país, um voto em branco está um voto em branco, pode aparecer uma cruz. Sim, senhora. Portanto, se é indiferente, se vão votar branco, anulem o voto. Certo. Pronto, é melhor. Mas votem absolutamente naquele candidato que consideram o melhor para estar em Belém. Isso não há nada de dúvidas. E nesse mesmo dia, à noite, vamos ter especial dia de reflexão sobre as eleições, portanto vão também lá. Vão lá onde? Às redes do dia de reflexão. Às redes, deve ser os Instagrams, os YouTubes, tudo. E Instagram. www. Sim, mas se estiver nos close friends não pode. Era isso que eu ia dizer, Instagram aberto, não é Instagram só para amigos. Depois, rapidamente, o fim de semana gastronómico de Arroz de Serrabulho à moda de Ponte Lima, que corre de 23 a 25 de janeiro, para depois
depois destas eleições todas, que isto foi muito cansativo estar a pensar em quem é que coisa. Mas não vão estar acabadas aí, não é? Pois não, ainda não sabemos. Nem isso sabemos. Não, nem sabemos se não vamos vencer à primeira volta. Não, credo, eu espero que não. Vamos lá ver. Campo do país. Feira dos Pinhões também, 24 e 25 de janeiro em Ancião, Aveiro. E por fim, o Júlio Pomar fez agora o seu centenário, salvo erro, 10 de janeiro. Sim, o que o Júlio Pomar fez agora? Não. Como? Celebrou-se agora o centenário do seu nascimento, no dia 10 de janeiro, salvo erro, e portanto o Ateliê Museu Júlio Pomar. Ancião não é Aveiro, Ancião é em Leiria. É Leiria? Sim. Então, olha. Estás mal, tens que dormir. Desculpa, é Leiria. João Maria Johnny. Na lógica deste episódio, eu vou recomendar o filme Bombshell sobre assédio na Fox News. Pouca gente viu esse filme e eu acho estranho, tendo em conta o cast que tem. Sim, mas foi um bocado culturalmente. Veres aquilo hoje em dia é um bocado culturalmente absurdo. Tanto porque a Megyn Kelly, que é das personagens principais, é uma fervorosa apoiante de Donald Trump, como porque não houve consequências para a Fox News, nem para ninguém. Mas por outro lado também é um bocadinho revelador do que é esta denunciar cultura assédio, e do que é o assédio. de que os homens de facto são amigos. Posso sugerir nessa linha também uma coisa, que é o The Morning Show na Apple TV, também é um bocado por aí. Sim, eu queria só dizer isso, que por mais que nós queiramos e por mais que se possa dizer que as pessoas são inocentes, há pessoas que nós conhecemos, para já as pessoas mais velhas tinham comportamentos diferentes nestas situações e portanto fingir que uma pessoa mais velha não terá um comportamento que uma pessoa mais nova pode ter interpretado como negativo, mesmo que não tenha sido a intenção da pessoa mais velha, e que a pessoa mais velha é só 5 estrelas e impecável, isto nunca podia ter acontecido, já de si é um gaslighting, como se diz, algo intenso. Se para além disso estivermos a falar das pessoas em particular, e eu conheço muita gente que trabalhou com várias pessoas que tinham estes comportamentos assim mais, pronto, mãozinhas, simpáticos. Eu já aqui falei disso. O Biden tem essas acusações e depois nunca tem uma acusação de assédio. Aliás, a única pessoa que lhe fez uma acusação de assédio agora é a cidadã russa concedida. Estás a fazer uma reflexão nos conselhos. Mas isto para dizer, estas coisas muitas vezes são mais complexas do que parecem. As pessoas podiam parar de julgar publicamente as acusadoras ou proto-acusadoras e deixar os acusados como santos no altar, porque às vezes também pode ter sido um mal-entendido, mas acontece. Escaja? Tenho 2 recomendações. Uma é irem votar, votem convictamente, e a segunda é o nosso baile, que é a primeira edição de O Nosso Baile, que os Bateu Matou vão fazer na Casa Capitão dia 22 de fevereiro, que é uma tarde de domingo que começa com um almoço de sarapatel da tia Flávia. Uau. Depois tem um aquecimento de DJ set e depois tem um concerto chamado Bateu Matou no Chão. Será também a apresentação do novo EP da banda, que sai para a semana, e o concerto é às 16, portanto a Casa da Capitão abre ao meio-dia e o concerto é das 16 às 18, portanto é uma tarde de domingo bem passada, a dançar com amigos, e portanto venham. Eu queria só mandar um tipo específico de pessoas a um sítio, que é as pessoas cujo nome o primeiro nome é Maria, neste país, que são para aí 80% das mulheres. Vão votar cedo. Não é só isso, normalmente o nosso sítio tem muita fila, e nas últimas eleições tenho visto uma coisa que me desagrada um bocado, que é não darem vez, se calhar voto num mau sítio, não darem vez às pessoas mais velhas. Façam isso, primeiro vão votar e depois deixem as pessoas mais velhas votarem primeiro, e depois votem vocês. Grávidas, pessoas com mobilidade. Sim, exato, e também isso. Portanto, é só esse apelo, e tenham fé na fila, e não desistam, Marias desde Portugal, e até para a semana, onde certamente discutiremos os resultados da primeira volta. Pois é, para a semana temos resultados eleitorais. Beijinhos. Adeus. 1, 2, 3 e no fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão.